Na RI deste mês, Revista Internacional de Espiritismo, mês de novembro, o tema perdão é abordado pelo médico Ricardo de Souza Cavalcante. Ele é presidente da Associação Médico Espírita de Botucatu, no interior do estado de São Paulo. Na edição deste mês, na entrevista, ele aborda vários aspectos sobre a importância do perdão. Primeiro, ele começa falando aí do livro dos Espíritos de Allan Kardec, que nos mostra que os maiores obstáculos para o progresso são o egoísmo e o orgulho. E por estes sentimentos é que desenvolvemos em nós a culpa ou a mágoa pela não aceitação do outro. Segundo o médico Ricardo de Souza Cavalcante, o perdão é ferramenta necessária para se combater o egoísmo e o orgulho e permite o desenvolvimento espiritual. E a culpa e a mágoa são altamente maléficas para nós. Existe em nosso corpo físico uma comunicação entre o cérebro, glândulas produtoras de hormônios e o sistema de defesa, também chamado como imunológico, como se vê no chamado eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Lembrando aí a questão que Jesus disse já há 2019 anos, né? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. A prática da benevolência é um ponto de partida importante, pois desenvolvemos em nós a capacidade de enxergar o outro, de nos colocar na mesma posição que o outro e de aprendermos a cuidar do outro. Edson, eu sei que você tem uma palestra sobre o perdão que bombou no YouTube, muitas visualizações. O que a gente pode entender sobre essa questão do perdão? Na verdade, eu tenho duas palestras sobre o perdão. Para você ver como o assunto é... Rende. É. Aliás, o título da primeira é Perdão, né? Um ato que cura. E a outra é Perdoar é um ato de inteligência. Boa. Então, por esses dois títulos aí, você pode perceber a importância que é o perdão, né? No processo de cura, que tem a ver com o que você leu aí do médico, né? Que tá falando aí que nós estamos interligados, quer dizer, o sentimento ele vai afetar o nosso corpo como um todo, né? Dependendo das emoções, da forma como a gente se posiciona aí mentalmente em relação a determinadas situações, isso vai ser afetado no teu corpo. Isso aí já está comprovado cientificamente, né? Porém, a outra palestra, que é a questão aí da inteligência, né? É um ato de inteligência. Visa esclarecer que enquanto você estiver dominado pela emoção, você não vai conseguir perdoar. Porque a emoção ela não te permite raciocínio, né? Você reage, você age com instinto. Eu costumo dizer que você não pensa com o cérebro, mas com o fígado, né? Então, eu faço até essa brincadeira dizendo que você pensa com o fígado. Imagine o fígado pensando, né? Que tipo de secreções, né? Que tipo de situações ele vai transmitir para o teu corpo, né? Por isso que tem gente que acaba cometendo os crimes, extrapolando. Não, hoje mesmo eu estava vendo aí, antes de chegar aqui, um marido lá que atirou. Quer dizer, feminicídio é um negócio assim absurdo, né? Que tem a ver com essa questão. Casos, né, de pessoas que ficam guardando rancor e raiva e mágoa e tudo e entram num processo de auto-obsessão também, porque muita gente acha que é o obsessor que está assediando aquela pessoa, mas não, é ela que se auto-obsediou, quer dizer, ela criou uma mono-ideia, uma circunstância, né, que faz ela só ficar revivendo aquela emoção. Às vezes por uma ação feita pelo outro há anos. É a coisa mais absurda que você possa imaginar, né? Uma pessoa faz alguma coisa para outra que se sente ofendida, a pessoa que fez segue, às vezes, e a outra fica ali retroalimentando um sentimento, né? É ela mesma que está alimentando essa emoção, porque a outra nem está mais, às vezes, presente na vida dela. Mas ela não consegue se desvincular disso. Então cria esse processo que eu chamo de auto-obsessão aí, onde ela mesma se alimenta dessa emoção, né? Ela mesma está criando para ela dificuldades e situações que podem chegar até um ponto de criar doenças e por aí afora, né? Ou então essas loucuras que pessoas fazem
quando se sentem de alguma forma ofendidas. Né? E também tem pessoas que eu já vi que contam, por exemplo, algo que aconteceu, que alguém fez para ela, e aí você pergunta, mas foi quando? Foi quando eu tinha 5 anos. Sim. Vem remoendo aquilo até a idade adulta. Sim, infelizmente, porque fica nesse processo dela. Ela não percebe, mas é ela que está agora alimentando essa emoção. Né? Eu tenho uma frase do Confúcio, Cláudio, que eu uso para abrir essa minha palestra, a segunda que eu falei aí, que é o ato que cura, né? Perdão, a primeira que eu falei. Essa frase de Confúcio, ela é simples, mas ela requer um estudo, né? Ela requer que você pense sobre ela para aceitá-la. Ele diz assim: ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que você continue a lembrar disso. Boa. Então, olha que interessante. Ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que você continue a lembrar disso. Então, aí ganha uma importância muito grande. E, se você me permitir, eu vou explicar um pouquinho claro. o entendimento que eu tenho dessa frase. Qual que é? O entendimento é o seguinte: o Confúcio, ele tinha uma capacidade de observar as atitudes das pessoas. E o que ele percebeu? Que no dia a dia as pessoas se ofendiam. Quer dizer, mesmo às vezes sem querer. A mesma pessoa que se sentia ofendida com uma era a outra que ofendia a outro, entende? Talvez até em circunstâncias diferentes ou em situações diferentes. Mas na inter-relação, as pessoas acabavam sendo ofendidas e se ofendendo. Então, nesse sentido, ser ofendido não tem importância. Por quê? Porque faz parte de um processo, né, de interação, de um processo de socialização, de um processo de entendimento das coisas, de acomodação das emoções e por aí afora. Nesse sentido, então, não tem importância, porque todo mundo, teoricamente, mesmo que você não queira, às vezes você faz o seu melhor, só que a pessoa esperava outra coisa de você. Então, como a pessoa esperava que você tivesse uma atitude diferente e você tentou fazer o seu melhor, mas não agradou aquela pessoa, ela se sente ofendida. Então, às vezes, não depende nem da sua ação, depende da interpretação que o outro está tendo sobre a sua ação. Tá certo? Nesse sentido é que ele fala que não tem importância nenhuma. Porém, ele diz, a não ser que você continue a lembrar disso. Então, o que significa? Que você escolheu ficar retroalimentando um sentimento que você mesmo disparou em você, né? Você escolheu agora, por sua própria conta, ficar retroalimentando. Às vezes é aquilo que eu falei aqui, às vezes o outro já seguiu, né? Está fazendo outras coisas ainda, né? E você fica ali, né, nesse processo. Isso aí é tão sério que a gente tem notícias, né, de situações que se perpetuam, que vão inclusive para após o desencarne. A pessoa não consegue esquecer em vida, também não vai conseguir esquecer em morte. Continua. O espírito continua, né? Então, como ela criou esse processo de monoideísmo, de auto-obsessão dentro daquela emoção, ela acaba levando isso com ela. Entendeu? Então, inúmeros casos assim. E depois tenta ainda se vingar do outro que ficou, às vezes. Que é pior, né? Que às vezes não tem mais nada a ver com a situação. Entendeu? Então, requer que a gente use a inteligência e não a emoção para poder perdoar, entende? Porque o maior prejudicado em não perdoar é você mesmo, e não o outro. E outra, você está dando poder ao outro sobre você. Quando não perdoa. Ele continua tendo poder sobre você. Você se sentiu magoado de alguma forma e não percebe que ao retroalimentar esse sentimento, você está dando poder ao outro sobre você, mesmo ele já estando talvez não fazendo mais parte da sua vida.